Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todos bem aí, tá? Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, proporção, tá? Proporção, razão, a gente já viu isso alguns anos atrás. Nós vamos estar retomando, tá? Razão e proporção, regra de três. Eu vou estar compartilhando o livro para a gente já começar a ver o que é. Então, aqui no livro de vocês, né? Razão e proporção. Neste capítulo, vamos relembrar o conceito de razão e trabalhar com números proporcionais. Números proporcionais é a mesma coisa que razão, fração equivalente. Tá? Nós vamos ver aqui, 10 quinzeavos é equivalente a 2/3, então é bem tranquilo aí. Em seguida, vamos estudar escala e regra de três. Primeira parte sobre razão, né? Então, usamos a razão para fazer comparações entre duas grandezas. Por exemplo, na sala de aula de Daiane, há 15 meninas e 10 meninos. Uma maneira de comparar essas quantidades é calcular a razão entre elas. Então, na razão, a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem que ele pede, né? Então, olha o que ele pede, assim, a razão entre a quantidade de meninos e de meninas é, então, primeiro meninos, depois meninas, 10 meninos dividido por 15 meninas. Na verdade, a gente lê está para, tá? A gente escreve 10 está para 15, tá? 10 está para 15, assim como 2 está para 3. Simplificou, dividiu aqui em cima por 5, dividiu aqui embaixo por 5. Simplificou a fração. Ou seja, na sala da Daiane tem 2 meninos para 3 meninas. Cada 2 meninos equivale a 3 meninas. Dados dois números x e y com um y diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x está para y ou pelo quociente x dividido por y. Nessa razão, lê-se x está para y. E olha o que eu tinha falado no início, se invertermos a ordem, se invertermos a ordem na comparação, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de meninas e de meninos, aí muda. Por quê? Porque daí é meninas 15 e meninos 10. Então, no numerador, tem que estar sempre o que ele pede primeiro. Meninas, numerador. Meninos, denominador. Simplificando, 3 para 2. 3 meninas para cada 2 meninos. Nesse caso, dizemos que a razão 2/3 é o inverso da razão 3/2 e vice-versa. Uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. Se eu fizer 2/3 vezes 3/2, vai dar 6/6, que é igual a 1. Na realidade, a inversa é quando o numerador passa para o denominador passa para o numerador. Você inverte a ordem da fração. Ok? Mas o importante é vocês entenderem, o mais importante é isso, a ordem que ele pede. A razão entre meninos e meninas, 2/3. 2 está para 3. A razão entre meninas e meninos, 3 está para 2. Existe uma inversão. Então, a razão nada mais é do que a fração. A palavra razão vem de rateio, que é dividir. E a palavra fração vem de fracionar, que também é dividir. Então, as duas têm a mesma origem, são só maneiras diferentes de interpretar a mesma coisa. Proporção. Agora vamos verificar a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas na sala de aula de julho. Sabemos que a sala de aula de julho tem 8 meninos e 12 meninas. Essa razão é 8 está para 12. Na forma simplificada, 2 está para 3. Portanto, a razão entre a quantidade de meninos e de meninas na sala de Daiane
é igual à razão obtida na sala de aula de julho. Indicamos essa situação da seguinte maneira: 10 está para 15, igual a 8 está para 12. Lemos: 10 está para 15, assim como 8 está para 12. Temos uma proporção quando duas razões são iguais, frações equivalentes, tá? Assim, se a razão entre A e B tem que ser diferente de zero, porque o denominador nunca pode ser zero, tá? Então é só uma observação. Assim, se a razão entre A e B diferente de zero, for igual à razão entre C e D com D diferente de zero, dizemos que A sobre B é igual a C sobre D, é uma proporção. Atenção! Em uma proporção ABCD, os números A, B, C e D são chamados termos da proporção. O primeiro e o último termo são chamados de extremos da proporção. Os outros termos são chamados de meios da proporção. Tá? Nós vamos ver que existe uma relação entre os meios e os extremos. Tá? É a propriedade fundamental das proporções. Agora estudaremos algumas propriedades das proporções. Primeira propriedade, propriedade fundamental. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se A está para B, assim como C está para D, com B e D diferente de zero, então A vezes D é igual a B vezes C. É a multiplicação em cruz. A vezes D é igual a B vezes C. Na proporção 4 está para 12, assim como 1 está para 3, por exemplo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 4 vezes 3 é igual a 12 vezes 1. 4 vezes 3 é o produto dos extremos. 12 vezes 1 é o produto dos meios. Olha como é fácil, né? Então, se você quer saber se os números estão em proporções, tem uma proporção, vai lá perguntar, veja se os números estão em proporção. Aí vai ter lá, né? Vou colocar uma fração aqui para a gente ver. 3 sobre 12 é igual a, vamos pensar no número aqui, 1 quarto. Esse número está em proporção. 3 vezes 4 é igual a 1 vezes 12. Vai dar 12 igual a 12. O produto dos extremos, quem são os extremos? 4 e o 3. E os meios, 12 e 1. Multiplicação em cruz. Isso é uma proporção? Sim. Agora, se você fizer, né? Vamos supor lá, vamos mudar um pouco os números aqui. 5 está para 8, assim como 9 está para 15. Aí se você vai fazer 15 vezes 5 igual a 8 vezes 9. 15 vezes 5 dá 75. 8 vezes 9 dá 72. Deu igual? Não, né? Deu diferente. Então, esses aqui formam proporção? Não. É isso que a gente faz para saber se forma ou não uma proporção. Tá? No primeiro exemplo, sim, foi uma proporção. O produto dos meios foi igual ao produto dos extremos. E no segundo caso, não.
o produto não foi igual. E pode ser que ele forme uma equação, né? Pode ser que apareça coisa desse tipo assim, ó. 7 está para 6, assim como x está para 24. Aí ele pede para você descobrir quem é o x. Aí você monta uma equação. 6 vezes x, o produto dos meios, 7 vezes 24. E aí você vai ter que descobrir quem é o x para que isso forme uma proporção. X é igual a 7 vezes 24 dividido por 6. Isolo x. O 24 dá para simplificar com o 6, né? 24 dividido por 6 é igual a 4. Aí você faz 7 vezes 4, que vai dar 28. Então, quem tinha que estar no lugar do x? O número 28. Ok? Então, pode ser que ele peça para você falar se é ou não uma proporção ou qual o número que deveria estar no lugar do x para que isso se tornasse uma proporção. Essa é a propriedade fundamental das proporções. A outra, segunda propriedade, dada a proporção A está para B, assim como C está para D, com A, B, C e D todos diferentes de zero, a proporção se mantém trocando as posições dos extremos, né? Se eu colocar D está para B, C está para A, trocando a posição dos meios ou invertendo as duas razões, tá? Então, isso não é nenhuma proporção, é só você trocar os extremos ou os meios de lugar, ou inverter tudo. Continua sendo proporcional. Ó, A está para D. Se eu trocar de lugar D está para a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, B está para C. Se eu trocar C está para B, né? C vezes B, ó, B vezes C ou C vezes B vai dar a mesma coisa. Né? E aqui, AD, BC. A vezes D é igual a B vezes C. Vai ficar B vezes C é igual a vezes D. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui é uma propriedade da multiplicação e não das razões, né? A multiplicação em cruz, então tem a propriedade das multiplicações, que é a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 4 é igual a 12 vezes 1. 4 vezes 3 é igual a 1 vezes 12. 12 vezes 1 é igual a 4 vezes 3. É a mesma conta, trocando os números de lugar. E aí a 3, ó, a 3, propriedade número 3. Considere as razões A está para B e C está para D, né? Diferente de zero. Então, A está para B, assim como C está para D. Então, A mais C, a soma dos numeradores, dividido pela soma dos denominadores, também vai ser proporcional a A sobre B. E também a soma dos numeradores e a soma dos denominadores vai ser proporcional a C sobre D. Então, se eu somar ou subtrair, não troca, não muda as proporções. Né? Quer ver um exemplo? Ó. 5 está para 15, igual 3 está para 9. Esse eu vou fazer lá na lousa. 5, 15, 3, 9. Então, ele passa aqui 5, está para 15, assim como 3 está para 9. Se eu multiplicar em cruz, vai dar a mesma coisa, né? Ó, vou multiplicar em cruz, que é a primeira parte, que é a propriedade fundamental. 5 vezes 9
é igual, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, 15 vezes 3. Essa é a primeira propriedade lá que ele passou, ok, gente? 15 vezes 3. 5 vezes 9, 45. Igual. 15 vezes 3, 45. Beleza? Mas olha o que ele fala aqui, ó. Que interessante. Essa última proporção, ele fala que se eu fizer, ó, essa última propriedade, desculpa, se eu fizer 5 mais 3, 5 mais 3 sobre 15 mais 9, isso vai ser proporcional a 5 quinzeavos. Quer dizer, se eu somar os denominadores, vai ser proporcional. A primeira e a segunda. A gente já viu que a primeira é igual à segunda, então, e se eu fizer 5 menos 3 sobre 15 menos 9, também vai ser proporcional às duas lá. Pode escolher qualquer uma das duas. Eu estou pegando a primeira 5 sobre 15, mas eu podia pegar 3 sobre 9. A gente já viu que elas são proporcionais, né? A gente já viu que elas são iguais aqui. Então, vamos ver se isso aqui é válido? Vamos ver. 8 sobre 15 mais 9, 24. Tem que ser igual a 5 sobre 15. É isso que ele está falando na propriedade 3. Vamos ver? Então, 8 vezes 15. 8 vezes 15 tem que ser igual a 24 vezes 5. Na verdade, pela propriedade, tem que dar a mesma coisa, na soma ou na subtração, tá? Fazendo 8 vezes 15, dá 120. Fazendo 24 vezes 5, vai dar 120. Olha lá, propriedade válida. A soma dos numeradores e a soma dos denominadores é proporcional também. E a subtração? 5 menos 3, 2. 15 menos 9, 6. É igual a 5 sobre 15. Então, vale a proporção da soma e a proporção da subtração. Vamos ver? Essa é mais fácil de fazer ainda, né? 2 vezes 15, 30. 6 vezes 5, 30. 30 é igual a 30. Então, é válida a proporção também da subtração. Ok? Isso que foi o que ele explicou nessa propriedade número 3. Tá bom? Vamos ver aqui o que nós temos. Números proporcionais. Em anos anteriores, já vimos grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Agora vamos estudar situações em que os números podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá bom? Então, lembra lá, proporção diretamente proporcional é quando as duas crescem na mesma proporção, e inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra diminui. Né? Uma grandeza aumenta numa proporção e a outra diminui na mesma proporção. Números diretamente proporcionais. Considere as razões. 2 está para 10, assim como 4 está para 20, assim como 8 está para 40. Ao simplificar cada uma dessas razões, obtemos o resultado 1/5. Assim, os números 2, 4 e 8
são proporcionais aos números 10, 20 e 40, respectivamente. Dobrou o numerador, dobrou o numerador. Né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E no denominador, 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 2, 40. Ele fez a mesma coisa no numerador e no denominador. Dizemos que os números ABC são diretamente proporcionais aos números D, E e F, respectivamente, quando as razões A está para D, B está para E e C está para F, são todas iguais a uma constante K, ou seja, no caso nosso foi 1/5 aqui, né? O número K vale 1/5. Todas, quando eu simplifico, dão 1/5. A constante K é chamado coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, nesse exemplo que ele deu, cada numerador é 1/5 do denominador, certo? É a quinta parte. Ou cada denominador é 5 vezes maior do que o numerador, depende da ordem que você está comparando. Vamos verificar, por exemplo, se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 20, 38 e 60. 2 sobre 12 dá 1/6. 2 sobre 12. 5 sobre 30 também deu 1/6. 8 sobre 48 também deu 1/6. E 10 sobre 60 também deu 1/6. Então, 2 dozeavos, 5 trintaavos, 8 48avos e 10 sessentaavos são o número 1/6 quando a gente simplifica. Como todos os resultados obtidos são iguais a 1/6, esse é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Concluímos que os números são diretamente proporcionais, respectivamente. Ok? E aquilo que eu tinha explicado, né? No outro exemplo lá. Olha lá, um exemplo. Sabendo que os números 3, 10 e 5 são diretamente proporcionais aos números 12, x e y, nessa ordem, podemos determinar quais são os números x e y. Ele colocou 3 está para 12, assim como 10 está para x, assim como 5 está para y. Eu vou usar o 3 e o 12 para descobrir cada um deles, tá? 3 está para 12, olha como que faz para calcular x. 3 está para 12, assim como 10 está para x. E para calcular o y? 3 está para 12, assim como 5 está para y. Eu crio duas equaçõezinhas bem simples de resolver. Multiplicando em cruz a primeira, isolando x, eu vou ter x igual a 40. Multiplicando em cruz a segunda e isolando y, eu vou ter y igual a 20. Crio duas equaçõezinhas do primeiro grau. Não é sistema, tá? É uma equação simples. Aqui eu só tenho a incógnita x e aqui eu só tenho a incógnita y. Eu uso 3 dozeavos para descobrir o x, depois eu uso o mesmo 3 dozeavos para descobrir o y. Bem simples, né? Muito fácil mesmo. E ele fala, atenção, note que para obter o valor de x, multiplicamos o numerador de uma fração pelo denominador da outra. Na realidade, ele faz a multiplicação do produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplicação em cruz. Fácil, né, gente? E quando os números são inversamente proporcionais. Aí, quando forem inversamente proporcionais, a ideia muda um pouco. Aí você usa a ideia da multiplicação, tá? Números inversamente proporcionais. Para imprimir um lote de revistas em uma gráfica, 3 impressoras demoram 24 horas. Se a quantidade de impressoras for 6, o mesmo trabalho será realizado em 12 horas. Mas se o total de impressoras for 12, o trabalho será realizado ainda mais rápido, demorando apenas 6 horas. Então, quanto mais impressoras, menor é o tempo, né? Quanto mais pessoas trabalhando, menor é o tempo para construir, para fazer isso aí. O livro explica de um jeito, eu costumo explicar essa matéria de um jeito totalmente diferente, quando é inversamente proporcional.
tá? Bem diferente da maneira que o livro explica. Tá? Ele coloca a fração. Tá? Eu explico de um jeito muito mais simples. Eu vou escrever para vocês aqui. Né? Então, colocando aí, né? Inversamente proporcional. Quando for inversamente, eu vou colocar inverso, tá? Quando for inversa, o que nós fazemos, né? Olha lá. 3 está para 24, 6 está para 12. Não. 3 sobre 24, 6 está para 12. Quando for inversamente proporcional, eu posso copiar a primeira e inverter a segunda. Essa é a ideia, tá? Nesse caso aqui, como não tem incógnita, não faz sentido a gente fazer desse jeito. Geralmente a gente faz a inversa quando existe uma incógnita. Tá? Aqui não tem incógnita nenhuma, então não faz sentido a gente fazer desse jeito que eu estava falando, porque ele não tem a letrinha X para a gente descobrir. Né? Ele só fala que 3 está para 12. Aí, ó, quer ver ó, como fica? Se você fizer 3 vezes 24, multiplica uma com a outra. Ó. 3 vezes 24 dá 72. 6 vezes 12 dá 72. 12 vezes 6 dá 72. Ao invés de pegar aí 1 sobre 24, isso aqui é só multiplicar a linha. Multiplicar um pelo outro. 3 vezes 24, 6 vezes 12, 12 vezes 6. É que aqui não tem incógnita, né? Então não tem que montar uma equação. Se você quiser saber se são proporcionais, multiplica cada linha, você vai ver que dá sempre o número 72. Dizemos que os números A, B e C são inversamente proporcionais aos números D e F, se as razões, né, no caso seria A vezes D, B vezes E e C vezes F. É que multiplicar pelo inverso, eu vou ter que copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Está vendo aqui? Ó? A vezes D, B vezes E, C vezes F. Deu o mesmo resultado. No caso lá deu 72. O 72 é chamado coeficiente de proporcionalidade. Olha nesse exemplo, ó. Se eu quiser saber se os números 2, 90, 4, 45 e 6, 30 são inversamente proporcionais, é só eu multiplicar. 2 vezes 90 dá 180, 4 vezes 45 dá 180, 6 vezes 30 dá 180. Então, os números são inversamente proporcionais. Ok? Olha aqui nesse aqui, ó. Sabendo que os números x, 3 e 18 são inversamente proporcionais aos números 9, y e 2, nessa ordem, determine em seu caderno quais são os números x e y. Vai ficar x vezes 9 é igual a 3 vezes y, que é igual a 18 vezes 2. Tá? Então, vai ficar, monta a multiplicação. Tá? Vai ficar 9x é igual a 3y é igual a 3y, que é igual à última proporção, 18 vezes 2. E aí eu vou saber se os números são inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Eu vou usar, primeiro vou montar essa equação. Ó. 9x igual a 18 vezes 2, que dá 36. Isolando x, x é igual a 36 dividido por 9, x igual a 4. Montando a segunda, 3y é igual a 18 vezes 2, que é 36. Y
é igual a 36 dividido por 3, que dá 12. Já vi quais são os números x e y para que eles sejam proporcionais. Ok? Depois aqui tem alguns exercícios, tem a divisão em partes proporcionais, mas essa aqui eu vou fazer numa outra aula. Senão essa aula vai ficar muito longa e a ideia não é fazer uma aula muito longa, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem aqui no caderno, no livro, né? Algumas atividades aqui que dá para fazer sem muito problema. Os exercícios da página 137, tá? Então, exercícios da página 137 para essa aula. E as outras aqui, divisão em partes proporcionais, tá? Diretamente e inversamente proporcionais, eu gravo numa outra videoaula, para não ficar muito longa a videoaula. Ok? Então, por hoje é isso. Eu vou estar no Meet online para quem quiser tirar dúvida depois do vídeo. Assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios da página 137 e a gente se fala. Obrigado e bons estudos.